Acho que eu fiquei um pouco rouco. Adoração tremenda. Sem muitos rodeios, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. A gente estava louvando, ainda falando sobre Jesus como a água da vida. Eu senti muito forte no coração que nós façamos agora um ato profético. Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Quem está sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Nós tivemos aqui uma manhã de consagração. Eu já chorei muito, desde 8 horas da manhã chorando. Talvez já esteja com olheira, mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque enquanto a gente estava cantando, eu senti, eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Apesar de hoje ser um domingo, e a gente fala que durante a semana, todo dia do Senhor, e domingo a gente vai para mais um dia. Hoje é um dia diferente, é um dia que nós estamos aqui para nos fortalecer. Então eu vou pedir, você que está cheio da presença do Senhor, coloque a mão para o lado, encoste no seu irmão e fale, diga a ele, todos, um diante dos outros, ninguém sem estar tocando um outro, sem ser tocado. E vocês falem um para os outros, você não está sozinho, meu irmão. Essa é a igreja do Senhor. E a glória é toda dele, amém? Porque Ele é a água da vida, Ele é o pão que desceu do céu, é o nosso alimento. Esse é o alimento que nós vamos comer hoje, nós já estamos comendo, como igreja santa do Senhor. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 15. Esse texto fala sobre a grande ceia. Hoje é dia de ceia, amém? Eu desafio vocês a enxergarem uma ceia além da ceia que nós estamos vendo hoje. Diz assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão do banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro, conviva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde lhe relatou o Senhor: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que
previamente foram convidados, provará da minha ceia. Eu vou falar, de certa forma, sobre o capítulo inteiro, mas o centro da mensagem ele está nessa grande ceia. Mas Jesus, ele estava num jantar, numa ceia. Esse é um momento em que Jesus estava reunidos a convite de um eminente fariseu. Fariseus eram homens religiosos que conheciam a Bíblia de cor e salteado, pessoas que construíram leis orais que dirigiam o povo para que as regras da Bíblia, da Torá, não fossem descumpridas. E esses homens, como nós sabemos, eles estavam o tempo todo tentando pegar Jesus numa cilada. E aquele ambiente, para Jesus, ele deveria ser um ambiente muito hostil, mas Jesus estava lá. E Jesus, ao participar daquele jantar, ele começou a notar várias coisas e ele começou a ensinar. E ele ensinava sobre todas as disfunções que existiam naquela ceia, no meio de pessoas religiosas, pessoas que, como nós hoje, estavam, entre aspas, dentro da igreja. Essas pessoas, elas praticavam legalismo, existia um falso amor, um egoísmo patente entre aqueles homens. E Jesus já chega ensinando, falando sobre a cura de um homem que tinha um problema grave no rim, ele ficava todo inchado e aquele homem precisava ser curado, mas era dia de sábado. Parecia que Jesus ele escolhia o dia de sábado para poder fazer as curas, justamente para enfrentar essa situação de egoísmo e de falta de amor que essas normas dos fariseus elas geravam. E de outra forma, ele também notou que as pessoas, elas meio que disputavam lugares naquela mesa. E uma querendo passar à frente do outro, cada um com o seu egoísmo de estar à frente, assim como nós vemos na ceia ministrada já no Novo Testamento, entre os coríntios. Paulo vai ensinar, nós sempre lemos esse texto de 1 Coríntios, Paulo vai ensinar que nós não podemos passar na frente dos outros, nós precisamos servir uns aos outros, nós estamos aqui, se você está cheio de Deus, sirva aquele que não está, se você não está, sirva também, porque só assim você se encherá. E a gente via que o próprio dono da festa foi exortado, porque Jesus via que os convites eles tinham uma função de benefício. Eu convido aqueles que mais tarde me convidarão. Quem já não esteve numa festa assim? Nós estamos o tempo todo buscando aquilo que nos traz benefício, aquilo que nos traz alegria, prazer, mas muitas vezes nós não estamos ali com o propósito que nós deveríamos estar de buscar realizar o reino de Deus, onde nós plantarmos a planta os nossos pés. Simplesmente era um jantar de fariseus, cheio de fariseus, e Jesus ali no meio, talvez se divertindo, porque eu acho que é assim que deve ser a nossa vida. A nossa vida, muitas vezes, quando a gente se defronta com dificuldades, a gente não consegue se divertir. Talvez isso seja um ponto a ser levantado hoje, porque nós não conseguimos nos divertir e ter prazer nos momentos de dificuldade nas nossas vidas. Você passa por um problema hoje, certamente, alguma dificuldade, e essa dificuldade, ela te aprisiona de uma forma que você não consegue desfrutar da sua vida. Mas existe uma ceia em que nós desfrutaremos de todo prazer. E aquele homem, um fariseu, ele vai citar essa ceia, porque eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, e ele vai citar talvez um texto de Daniel 12:2, em que vai falar sobre a ressurreição dos mortos, em um dia em que estaremos com o nosso Senhor. E ele estava, de certa forma, vendo alguma coisa que se realizaria, que ele esperava como servo do Senhor.
Eu sou um servo do Senhor, eu espero que naquele dia eu vou desfrutar dessa grande ceia, um grande banquete que está preparado para todos nós. Mas ele estava com Jesus à mesa. Note que Jesus estava sentado ao lado dele e ele estava esperando para desfrutar uma ceia que viria no futuro muito distante. E por isso ele não estava enxergando a verdadeira ceia que Jesus e Deus estavam preparando para a eternidade, não só, mas para a primeira vinda também. Eu costumo dizer, e algo que eu penso muito e reflito, talvez, se nós estivéssemos no tempo de Jesus, nós não enxergaríamos Jesus. Pode ler o Antigo Testamento todo, em nenhum lugar vai mostrar que Jesus, de forma clara, que Jesus viria em duas etapas. Então, os caras, eles pensavam que Jesus ia vir para realizar a vontade deles. Era um dominador, era um cara que ia colocar Israel em primeiro lugar no mundo, que teria dominação sobre todas as outras nações, que ia abençoar, de certa forma, as outras nações. Isso é uma desculpa. Mas eu queria mesmo, era dinheiro no bolso, era minha vida de prazer, e por isso eu esperava o meu Messias, aquele que viria para solucionar os meus problemas. Vocês conseguem notar a diferença? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que você imagina que te espera na eternidade? O que você imagina que te espera, o que espera para você na eternidade, você precisa viver hoje? Porque nós estamos construindo esse mundo. Nós já temos todas as ferramentas para poder viver o que nós vamos viver na eternidade. Lógico, de forma parcial, vocês dizem, mas nós vamos viver, mesmo que de forma parcial, a completude da presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós dizemos, cantamos que Jesus é a água da vida, que eu vou lá, bebo, e eu não preciso mais voltar para buscar. Então, por que, dia após dia, nós continuamos ainda com sede? Você vive algo parecido hoje com a eternidade? Ou os seus problemas têm tomado conta de toda a sua vida? E Jesus vai falar para aquele fariseu que teve aquela brilhante deixa para ele ensinar mais uma coisa, talvez a mais importante das mensagens ali. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou a muitos. Eu preciso fazer uma observação aqui sobre a forma de convidar para os banquetes. Em Mateus 22, existe uma história bem parecida com essa, com certeza com a mesma finalidade, só que talvez falando de pessoas com iniciativas um pouco diferentes. Mas quando um homem ia preparar um banquete, um grande banquete, ele fazia 2 convites, ele não fazia um só. Ele fazia um com muita antecedência, né? Vocês já receberam save the date, né? A pessoa, às vezes, eu quero a minha festa cheia, a minha festa de aniversário. Tem uma amiga minha que está fazendo aniversário da filha, ela manda o save the date, eu acho que 6 meses de antecedência. Aí, todo mês, ela vai lembrando, e aí chega mais perto, ela já começa a afinar com mais frequência, né? É agora! 10 dias, essa semana, e vamos lá, que legal. Olha, gente, a gente está falando sobre um evento, uma ceia, dividir mesas como igreja. Talvez entre nós, os aniversários, eles tenham perdido muito do seu sentido. Você muitas vezes vai a um aniversário, você talvez esteja constrangido de aceitar o convite, porque aquele aniversário não vai ser tão legal.
é um dia em que você tem muitas coisas para fazer e você deixaria de fazer algumas delas. Mas se aquela festa for uma festa de arromba, não, eu arrumo os meus afazeres para poder ir nesse evento. Mas a gente precisa entender que o principal motivo de uma festa é a comemoração da vida daquela pessoa. Eu tive conversando com um amigo recentemente e ele disse que foi a festa do aniversário de um outro amigo e no meio da festa houve um grande problema. E esse amigo, ele precisou sair, ser atendido, mas quando as pessoas notaram que havia aquele problema e que viram que aquela resenha ia acabar, as pessoas começaram a olhar umas para as outras e ele notou: acabaram com minha festa. Então as pessoas não estavam ali por causa do aniversariante, eles estavam ali por causa da festa. Então a gente nota que é um materialismo sobre aquilo que pode nos trazer benefício. Mas era o primeiro convite com muita antecedência e um segundo convite mais pessoal, próximo. Então Jesus começa a enviar aqueles servos falando assim: está chegando perto o meu banquete. E agora me vem à mente como está perto o banquete derradeiro do nosso Senhor. E ele começa a enviar os seus servos cada vez mais para falar sobre um evangelho, mas muitas pessoas não estão conseguindo ver esse evangelho até dentro das igrejas. E isso não é uma mensagem para chamar a atenção das pessoas. Muito pelo contrário, entendo isso como um ato de amor. Porque todas as vezes que nós trazemos a verdade, e a verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não vai mostrar esse prazer de forma clara. Ela vai mostrar pelo contrário, ela vai te entregar te oferecer uma vida de dificuldade, uma vida de perseguição. E aí Jesus começa a encontrar a resposta daqueles convidados. Eu tenho que ir lá ver meu campo, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá checar se está tudo certo. Eu tenho uma junta de bois que eu comprei também, e eu tenho que ir lá aparelhar eles, né? Eles precisam trabalhar direitinho, senão eu vou perder a minha renda. Ou até, olha, eu casei, estou recém-casado. E esse casamento, ele é muito importante para mim. Deus fala, e Yahvé, ele sempre falou, e o homem se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, olha só. E todas aquelas desculpas, elas eram baseadas em motivos até bons, aparentemente interessantes, né? Importantes. Se você for encontrar dentro da Bíblia, você vai falar, Deus falando sobre bens materiais, Deus falando sobre trabalhos, sobre negócios, e Deus falando sobre casamento e sobre a família. E aqueles homens usavam exatamente esses temas para se escusar da festa, do convite daquele senhor que tinha feito um grande banquete. Naturalmente, eu entendo que essas pessoas, elas não conseguiam enxergar que aquela festa ia ser melhor do que aquilo que eles tinham. É natural, na nossa vida a gente faz isso de vez em quando, né? Poxa, quem não foi convidado para uma festa e depois se arrependeu de não ter ido? Caramba, pensei que ia ser ruim. Foi maior festão aí, perdeu. E aí, perdi. Que droga. Só que nesse momento não vai ser mais assim. Perdeu. Você tem até um determinado momento para poder aceitar o convite. Depois perdeu. E a gente nota que essas desculpas, na verdade, elas, apesar delas estarem baseadas em temas importantes para as nossas vidas, o problema é que elas se tornaram ídolos, esses temas, eles se tornaram ídolos nas nossas vidas, que nós colocamos eles acima de Deus, entendendo que é a realização desses temas é que vai trazer
o preenchimento do vazio do nosso coração. Mas é o Senhor que está disposto a encher a nossa casa de festa, a encher a nossa vida de alegria. Ele é a água da vida, Ele é o pão do céu. E Ele é o suficiente para trazer toda a solução de vida para você. Eu costumo dizer, você tem um problema, enxerga o teu problema, enfrenta o teu problema, mas caminhe em paralelo com a vida do Senhor, porque você tem que entender que não está sozinho. E talvez muitos de nós estejamos olhando para o problema e ainda acreditamos que estamos sozinhos, porque a gente não está olhando em paralelo para Jesus. E apesar do problema, ele continua e sempre continuar sendo vida. Eu tenho o exemplo lá das crianças, lá em casa, eu acho que quem tem criança aqui vive muito isso. Cada vez as desculpas, elas são muito criativas, meu Deus. Cada desculpa. Ah, papai. Espera aí, papai, eu preciso fazer uma trança na minha boneca. Qual o pai de menina que consegue com uma desculpa dessa? Eu não consigo enfrentar uma desculpa dessa. Minha filha fazendo a trancinha da bonequinha. Ah, papai, espera só um pouquinho mais, que eu preciso terminar a trancinha da minha boneca. Eu preciso terminar o meu dever de casa. Essa semana a gente estava indo para a escola, aí levando a Camila, para aqui, por favor, papai, que eu não consegui terminar o meu dever, você tem que parar em algum lugar para eu conseguir antes de chegar na escola. Eu falei, filha, mas você ficou a manhã inteira na televisão, você ficou a manhã inteira na casinha de boneca, e agora que você vai terminar o seu dever? Desculpa. Aí quando fica mais velho, a gente já fica mais durão, né? Aí, desculpa, filha, mas você vai ter que chegar na escola sem o dever pronto. E o verdadeiro pai, ele está se preocupando com a educação dos filhos, né? E quando eu tomo esse tipo de atitude, eu estou mais preocupado com a Camila, ela em aprender no processo aquilo que ela precisa aprender. Mas muitas vezes a gente age como criança, e a gente acredita primeiramente nas nossas desculpas, e a gente acha que os nossos pais, o nosso pai, ele vai acreditar na nossa desculpa, mas ele conhece os corações. E naquele momento, a gente precisa começar a analisar essa parábola de uma forma da gente ver os personagens que estavam ali. Logicamente, nós sabemos que o Senhor é Deus. Deus está nos convidando para uma grande ceia. Os servos que enviam os convites são aqueles, os apóstolos, os discípulos, que se dispuseram a levar a mensagem do Senhor a todos os lugares. E os convidados são todos. Para aquela época, eram os religiosos de Israel. Eram os judeus que não receberam o Senhor. Mas para a nossa época, somos nós, a igreja, que continuamos fazendo isso aqui, apesar da gente já saber que Jesus é o Messias, o Filho vivo do Deus vivo. Aquele que morreu, ressuscitou e continua vivo. E em quem podemos confiar. E é aquele que nos dá a presença dele. Nós não precisamos fazer nada. Gente, olha, muito mais difícil é o trabalho de Deus. Porque eu não preciso fazer nada. A Bíblia fala que nós só precisamos ter fé. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós somos justificados pela fé. Basta crer, o resto é com ele. O problema talvez seja que nós não cremos. Se nós não seguimos, é porque nós não cremos. Porque nós falamos, não é pelas obras, mas é pela fé. E nós continuamos preocupados com as obras, e nós continuamos fazendo muita força e não conseguindo as obras. Porque dia após dia essas desculpas continuam na nossa mente, no nosso coração,
nos separando do Senhor. E basta você começar a orar ao Senhor e pedir força, começar a orar ao Senhor e entregar a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração. Você precisa entregar ao Senhor o seu corpo. Jovens, a Bíblia diz o seguinte: aquele que peca contra o seu corpo, ele peca contra Deus, mas peca contra si mesmo. Irmãos, essa é a mensagem. Nós estamos destruindo os nossos corpos para poder obter um prazer que não é um prazer divino, é um prazer da carne. Então nós temos sexo, nós temos comida, nós temos as mídias, e todas essas coisas, elas vêm para nos tirar do foco daquilo que é o mais importante, que é a fé. Mas Deus quer trazer todos para perto dele. Nessa parábola, Jesus vai falando assim, vocês vão então, vocês tragam os rejeitados, tragam todos aqueles que hoje acham que não são nada, aqueles que não têm braço, que não têm perna, aqueles que não têm vista, não têm audição, aqueles que a sociedade acha que não vale nada porque não são inteligentes o suficiente, não têm os dons que o mundo precisa deles. Tragam esses caras, tragam aqueles que não são religiosos o suficiente, que não se acham o dono da verdade, porque o que a gente está falando aqui é de uma hipocrisia que talvez nós vivamos. A gente gosta muito de chegar e apontar o dedo e falar assim, o cara ali está fazendo tudo errado. Muitas vezes a gente ouve uma mensagem e fala assim, se fulano estivesse aqui, que bom seria para ele. Mas dentro dessa mensagem, pelo menos uma ou duas frases passaram despercebidas, porque você não percebeu. Então, para enxergar a verdade sobre aquele irmão de uma forma clara, você precisa tirar a trave do teu olho. É assim que Jesus disse no Sermão do Monte. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele continua falando, vem, eu quero a minha casa cheia, não pode faltar lugar nessa festa. Então entrem nos becos, entrem nos buracos, procurem as pessoas que ainda não ouviram esse evangelho, e elas precisam vir e estar aqui junto conosco, ceando essa grande ceia. E eu lembro mais uma vez que Jesus estava naquela mesa e as pessoas não viam. Você está com alguma dificuldade hoje? Talvez você não esteja vendo Jesus, porque a solução das dificuldades da tua vida está do teu lado. Ele está vivo, gente. Ele está vivo. Como nós sentimos a presença do Senhor até agora aqui. E Ele tem muito mais, porque nós estamos pedindo mais. Jesus falou o seguinte: prepararei lugar na casa do meu Pai, porque lá há muitas moradas. Virei de novo e levarei vocês junto. Sabeis para onde vou. Vocês sabem para onde vou. Vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Rejeitar o convite de Jesus é rejeitar o senhorio dele na nossa vida. Nós precisamos olhar para Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor não é só o meu Salvador. Eu quero sim estar naquele dia com o Senhor, naquela grande ceia. Mas vem cear comigo hoje, porque o Senhor tem convite cativo na minha mesa, em todos os lugares que eu estiver, no meu trabalho, entre os meus bens. O Senhor tem convite cativo na minha vida familiar. Eu não adoro meu filho, eu não estou construindo ele para o mundo, eu estou construindo ele para o Senhor. Não importa se ele vai ser um grande empresário, não importa se ele vai ter a formação melhor do mundo, porque a competição está acirrada demais, ninguém consegue.
Por isso que tem tanta gente ansiosa aí, crianças, adolescentes principalmente. Mas os nossos filhos, em primeiro lugar, eles precisam ser criados e educados para o Senhor, para eles servirem, porque a época de perseguição está chegando. E uma faca na garganta não pode fazer com que ele negue o Senhor Jesus. E ele só não vai negar se ele tiver a fé necessária para isso. E eu vou te falar, tem gente negando por muito menos do que uma faca na garganta. Os jovens estão entrando na faculdade e estão oferecendo coisas melhores para eles. Sabe por quê? Porque as igrejas estão competindo dessa mesma forma. Elas não estão entregando Jesus, elas estão entregando os benefícios do Evangelho. E a Bíblia fala diferente. Aquele que quiser seguir, quiser ser meu discípulo de verdade, tome a sua cruz diariamente. Não uma vez ou outra, não, diariamente você tome sua cruz. Nós fomos feitos, nós fomos escolhidos para sofrer nesse mundo. Nós não fomos feitos para ganhar benefício. Só que a Bíblia tem promessas. Porque é um sofrimento que nos traz benefícios, sim. Mas você precisa entregar a sua vida primeiro, para depois você ganhar. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Vai me perguntar por que acontece assim? Não sei. Por que o alface não é tão bom quanto a batata frita? Eu não sei explicar. Mas o mundo foi feito assim. Mas desde o início, Adão e Eva não tinham pecado ainda. Mas o que foi oferecido para eles no Éden foi uma fruta. Caramba, uma fruta causou esse estrago todo. A gente olha para a nossa fruteira lá, caramba, ninguém come mais fruta, só eu lá em casa. Mas a Bíblia fala que ela era agradável aos olhos. Parecia gostosa. E o pior, era boa para trazer sagacidade. Sagacidade, é isso que a gente quer ser melhor. E João, quando vai falar na primeira carta dele, ele vai falar assim, todo pecado ele vem sobre essa regra. A gente busca o prazer da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou a soberba dos bens. Se você quer ser um discípulo, você precisa entregar a sua própria vida. Enquanto nós estivermos buscando a nossa vida, nós estaremos sempre dando desculpas ao Senhor. E Jesus convida os seus discípulos. Nós vamos lá para João 6. João 6, precisa abrir suas Bíblias não, eu vou contar o contexto mais ou menos. Jesus foi lá, fez a multiplicação dos pães, ele atravessa o mar, né, meio que escondido, e as pessoas começam a procurar ele. Por quê? Porque queriam um pão, queriam um milagre, queria o sustento. Olha, esse cara aí que vai ser o cara que vai nos dar tudo de graça. E aí ele chega lá, Jesus começa a botar a verdade para ele. Vocês estão procurando, vocês não vieram aqui para me procurar não, vocês vieram aqui para procurar o pão. Mas eu sou o pão da vida. E as pessoas não conseguem entender, porque o que falta neles é vontade de entendimento. Assim como eu estou falando desde o início, que a gente tem que prestar atenção é o entendimento. As coisas são fechadas na frente de nós, que a gente não consegue ver. E aquelas pessoas não eram diferentes, elas foram ali pelos benefícios do Evangelho, os benefícios de um profeta que estava ali multiplicando pães. E ele vem falar, eu vou te ensinar o que é, o que vocês precisam buscar, porque o meu reino, ele é paz, alegria no Espírito Santo. Ele não é pão nem água. Então, vocês vieram aqui para buscar uma coisa, eu vou entregar outra. Eu sou o pão da vida, aquele que desceu do céu. Comam de mim, sejam satisfeitos com isso, não busquem mais coisas materiais.
Se vocês comerem de mim, vocês vão ter a vida eterna. Mas se não, morte. E ele começa a afunilar e cada vez ser mais forte no discurso dele. Vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, senão não terão vida dentro de vós. Se vocês não comerem, ele estava falando para aqueles caras que ainda não tinham o Espírito Santo, mas ele já estava falando, olha, vocês vêm a mim, que isso está prometido para daqui a pouco. E aqueles 120 que ficaram esperando em Jerusalém, eles receberam isso, depois dos 3.000, os 4.000, 5.000, sei lá, e foi pelo mundo inteiro. Muitas pessoas começaram a receber, mas aqueles homens que estavam procurando o pão terreno não receberam, não tinham vida dentro deles, nem tiveram depois. Porque se você comer, eu permanecerei em você e você em mim. Vocês estão procurando um pão terreno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pais de vocês comeram do maná. Cara, que milagre tremendo. Caía maná do céu todo dia. Eles foram alimentados durante 40 anos. Quer milagre mais sinistro que esse? Mas eles morreram. Os pais de vocês morreram. Muitas vezes a gente está olhando para as outras igrejas, está olhando para as coisas que deram errados no passado, muitas coisas que trouxeram e trazem ainda trauma para a nossa vida, que até alimentam as nossas desculpas hoje em dia. Eu não vou me envolver muito com esse trabalho, não estou falando de igreja. Falando além da igreja, a igreja também. Porque a igreja é o caminho necessário. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E nós precisamos, mesmo que nós estivemos movendo através dos nossos negócios, nós precisamos do apoio da igreja. E a igreja tem interesse em mover através do seu negócio, porque vai ter um lugar lá que só você pode chegar. A igreja Shalom não consegue chegar se não for através de você. Então isso é igreja. Mas aqueles homens morreram, os do passado, que a gente critica, morreram. E a gente só encontra a vida se for por um único caminho, se alimentar do pão da vida. E aqueles homens, discípulos já, tá? Porque Jesus está falando, vou voltar ao contexto, ele está dentro de uma ceia, junto com fariseus, e ele começa a ensinar sobre uma ceia muito além dos fariseus, muito além da religião. E ele fala, o caminho para vocês chegarem a essa ceia, vocês serem discípulos. E aí termina o capítulo 14 de Lucas. Então ele termina o capítulo fechando nesse enredo. E ele vai depois falar assim, você precisa ser meu discípulo. Só que nesse contexto de João, ele já está falando para discípulos, pessoas que seguiam ele, que já tinham aceitado ele, estavam caminhando com ele. Mas quando ele começou com um discurso um pouco mais duro, vocês precisam comer do meu sangue, beber do meu sangue, comer da minha carne, as pessoas começaram a não entender, e com isso elas começaram, esse discurso é muito duro. Sabe o que significa? Muitas vezes a gente está dentro da igreja, e tem um irmãozinho que ele é usado pelo Senhor. Não estou falando aquele irmãozinho que só quer criticar, não. Ele quer te edificar, e ele traz uma mensagem do Senhor para a tua vida, de edificação, de exortação. Mas sabe o que você faz nesse momento? E é uma espécie de declinação do convite. E foi nessa hora que muitos dos seus discípulos começaram a ir embora. E Jesus se volta para os 12 e fala, vocês também não querem ir? Fique à vontade. Porque o evangelho não se vende. Ou você quer ou você não quer. Porque não tem como eu te dar alguma coisa, porque você me dá outra. Quem dá é o Senhor, e Ele só dá se for muito legítimo. Então aqueles homens começaram a ir embora, mas os 12 falaram, para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. É nessa palavra que eu me baseio para falar hoje, para mim mesmo.
para onde eu vou, que não tem, eu já experimentei vários lugares nessa vida, não tenho outro lugar. Olha que eu experimentei bastante. E já vi outros experimentarem outros lugares, e eu tive a oportunidade de participar e saber, não existe outro lugar. É um único lugar. E o lugar é amar a Deus, acreditar nele, e o mais, a responsabilidade está nas mãos dele, porque ele já prometeu e ele vai te entregar. Ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento se cumprirá na tua vida. Você conseguirá amar até aquele que você pensa que não conseguiria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho refletido muito sobre Romanos. Romanos é um tratado teológico, assim, bem profundo, muito legal para você fazer uma devocional, mas, assim, tem que ter paciência mesmo. Pensar na vida, para pensar na vida. E eu comecei a ler o capítulo 1 de Romanos já comecei a me deparar com algumas coisas que mudaram minha vida recentemente, mês passado. Sabe quando você olha para o mundo e você fica com raiva? Movimentos LGBT, não sei o que lá, mais, Olimpíadas, ao fazer a abertura da Olimpíada, cheia de coisas obscuras e tal, aí você fica com raiva. Caramba, esses caras, como é que a gente vai fazer para vencer eles? Jesus vai voltar. Gente, olha só, o que você precisa fazer para vencer esses movimentos é fazer a sua parte com Deus. É você realizar aquilo que Deus já te chamou para fazer que você não está fazendo. Você ser exemplo. Você não roubar. Você não se prostituir. Você não consumir coisas erradas. Você amar os seus irmãos, inclusive esses, porque Jesus fala que aquele que ama os seus amigos não faz nada diferente do mundo. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Aí nós estamos fazendo a vez de crente, de verdade. E eu não estou usando desculpa, mas no meu meio quase ninguém faz isso. Tem gente que bebe, tem gente que se entorpece, tem gente que consome pornografia, tem gente que... Cara, esses claramente não estão aceitando o convite, e eu preciso ter compaixão dessas vidas. Romanos 1 vai falar que o castigo de Deus, da ira de Deus, ele vem sobre os próprios corpos dessas pessoas, com atitudes vergonhosas, homens se inflamando com homens, mulheres com mulheres. E o castigo já está neles. Eu olho um casal hoje na rua, eu vejo está diferente da palavra do Senhor. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo um pobre coitado, um cara que já está recebendo um castigo na própria carne, pela multiplicação do pecado e da maldade na vida desse mundo. Queridos, nós vamos, daqui a instantes, vamos celebrar a ceia do Senhor no nosso meio. E diante disso tudo, falando como nós estamos falando de ceia, do grande banquete, de uma ceia que já está instaurada hoje, porque Jesus está conosco. Eu peço licença até ao pastor, para ler antecipadamente, eu sei que ele vai ler depois, mas para ler antecipadamente, um texto que a gente usa como referência na nossa ceia. Está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. E nós nos reunimos apenas uma vez por mês para celebrar a ceia do Senhor. Mas nós não podemos perder o significado de que a ceia do Senhor representa nós comermos da carne do Senhor e nós bebermos do sangue do Senhor. Se nós estamos fazendo isso, nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela significa que nós repartimos
naturalmente isso, depois que nós enxergamos que a nossa vida está diante do senhorio do nosso Senhor Jesus. Foi Ele que morreu naquela cruz. E Ele não morreu porque Ele tinha um problema, não. Ele morreu por nós, por amor a gente. E o texto diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Aquele que não enxerga, passe a enxergar. Aquele que não discerne, passe a discernir. E coma com significado. Vá à festa de aniversário, mas vá com significado. Vai para honrar aquele que te convidou. Vai para celebrar a vida daquele que te convidou. Nós estamos aqui hoje para isso, para nós celebrarmos a vida do nosso Senhor, a nossa salvação por meio de algo que só Ele pôde fazer. É o nosso Deus que encarnou num corpo humano. Ele desceu do céu para poder salvar a vida de todos nós. E Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Se você olhar para essa cruz e você não enxergar o verdadeiro significado dela, você está destruindo tudo que Jesus fez. Você está indo contrariamente àquilo que Deus fez. O pão é o corpo que é repartido por vós. Repartam em memória de mim. O vinho é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, declarem uma nova aliança. Existe uma nova aliança, uma aliança que é pela fé, não é pelas obras. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Quando comerem e beberem do vinho, do pão e do vinho, proclamam a volta do Senhor até que Ele venha. Quem come indignamente? Quem não come dessa forma? Quem come ao mesmo tempo que recusa o convite do Senhor. Ele está à mesa e Ele te convida. Que nós estamos esperando. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja aquele que morreu por nós. Hoje é um dia de festa, irmãos. Hoje é um dia que nós proclamamos a volta do Senhor. Que nós proclamamos a nova aliança que foi feita através do sangue dele, da morte de cruz. Um justo pelos injustos. O não pecador, o santo pelos pecadores. Irmãos, todos nós precisamos olhar o pecado que existe em nós. Nós não somos mais santos. Nós temos mais responsabilidade. E nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque domingo após domingo nós estamos aqui, ouvindo sobre essa responsabilidade. E toda vez que nós declinamos dessa responsabilidade, é como nós recusássemos o convite do Senhor para uma grande mesa. Não é à toa que muitos estão fracos e doentes. E são muitos os que dormem. Eu lembro da igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3,
Porque você diz: eu sou rico, não preciso de nada. Mas eu te digo, você é pobre, cega, digna de vergonha e nu. Você está assim. Você não tem nada e você acha que tem. Vamos orar e vamos comer dessa ceia? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, pela mensagem que o Senhor colocou no nosso coração como igreja hoje. Senhor, nós louvamos por essa casa, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que toda revelação ela implica em responsabilidade, mas nós clamamos também para que o Senhor continue realizando a nós, porque nós estamos aceitando esse convite teu hoje, Pai, para celebrarmos essa ceia contigo, não só diante de uma amostra de pão e de suco da uva, materiais que estão aqui hoje, mas nós estamos aqui, Senhor, para celebrar uma grande ceia com a Tua presença, que nós sabemos o Senhor está no meio de nós. O Senhor é suficiente para nos encher, para nos convencer das nossas faltas e do nosso pecado. O Senhor era suficiente, Senhor, para nos livrar das nossas transgressões, para nos trazer vida, Pai. Nós sabemos que aqui existem pessoas que vêm às vezes forçadas, Senhor, mas graças ao Teu nome, Senhor, nós te agradecemos porque elas estão vindo. Mas nós te pedimos mais, nós te pedimos que o Senhor faça morada dentro dos corações dessas pessoas, Senhor, demonstre o Teu amor. Senhor, nós sabemos que existem momentos que nós estamos mais fracos. Senhor, vem com a Tua força, Pai. Vem nos inundando, Senhor, a partir do nosso coração. Senhor, transforma o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração para que eles possam servir, não segundo aquilo que queremos, mas segundo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor.